Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa de São João Evangelista, o último dos apóstolos a falecer. Nós sabemos, pelas Sagradas Escrituras, que ele era irmão de Santiago, filho de Zebedeu e de Salomé. Sabemos que ele foi um dos primeiros a seguir Jesus. Ele era discípulo de São João Batista. E foi com Santo André, atrás de Nosso Senhor, quando São João o apontou como o Cordeiro de Deus. Ele escreve no seu Evangelho a hora em que se deu aquele encontro. Era a hora 1/10, diz ele. Então, ele vai, deixa tudo, segue a Cristo. No começo tinha um temperamento forte. Ele e Santiago são apelidados por Nosso Senhor de Boanerges, filhos do trovão, porque certa vez quiseram pedir que caísse fogo do céu para destruir os samaritanos que não acolheram Cristo. Nosso Senhor lhes repreendeu, dizendo: não sabeis de que espírito sois. Chega a ser incompreensível como no final da vida ele se torna um apóstolo da caridade, que o tempo todo exorta os fiéis, dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Se vê o trabalho que a graça faz no nosso coração. Como o mais jovem dos apóstolos, o Nosso Senhor tinha uma predileção por ele. O Evangelho diz que dentre os escolhidos havia 3 que eram, por assim dizer, mais escolhidos: São Pedro, São Tiago e São João. São aqueles que acompanham mais de perto Nosso Senhor nos momentos decisivos, na transfiguração, na oração do Horto das Oliveiras. Durante a Santa Ceia, é ele que encosta a cabeça no peito de Nosso Senhor. Também é ele quem pergunta a Cristo quem será o traidor. Nosso Senhor lhe responde: quem será? Molhando um pedaço de pão, entregando a Judas. Será o único que permanecerá com Cristo na hora decisiva, aos pés da cruz, e que, portanto, receberá em testamento Nossa Senhora, a qual o acompanhará. Primeiro ele esteve em Jerusalém, depois foi para Éfeso. E ali em Éfeso, igreja que tinha sido fundada por São Paulo, que ele estabelece a sua base ministerial. De lá, nós sabemos que ele é perseguido por Diocleciano, o imperador de Roma, e é condenado ao martírio. Jogam-no dentro de um caldeirão de óleo fervente. Mas, de uma maneira milagrosa, ele sai ileso do caldeirão. Ele se levanta do meio do óleo fervente e todos ficam assombrados com esse milagre. Ele é, portanto, exilado para a ilha de Patmos, uma ilha muito ruim, uma ilha morta, uma ilha feita de
como que solidificação de lava vulcânica. Então tem vida ali, um lugar inteiramente morto. Ele é degradado para lá, ali escreve o livro do Apocalipse, que começa com 7 famosas cartas às igrejas, a primeira das quais a sua própria igreja, a igreja de Éfeso. Depois da morte de Diocleciano, ele é liberto e morre em Éfeso por razões naturais. É o único dos apóstolos que não morre, digamos assim, como mártir, né? Por isso hoje nós celebramos de branco. Ele é o único apóstolo que não morre como mártir, embora tenha passado pelo martírio, né? tenha, digamos, passado por essa situação tão terrível de ter sido condenado ao martírio do óleo fervente. Ora, quando São João escreve o seu evangelho, juntamente com seus discípulos, com a sua comunidade, está surgindo uma heresia. É a primeira heresia que surge na igreja. É o chamado docetismo. É uma heresia que nega que Nosso Senhor tenha se encarnado. E, portanto, que sustentava que a humanidade de Cristo era aparente, não real. Ora, é por isso que, como nós lemos na primeira leitura, São João salienta, digamos assim, a fisicidade da encarnação. Ele diz: caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato a vida manifestou-se. E nós a vimos e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Ou seja, ele sustenta a realidade concreta da encarnação. Ele era visível, ele era audível, mas, sobretudo, ele era tangível, ele era tocável. E é por isso que ele diz com palavras fortes, os nossos ouvidos se acostumaram com elas, quando ele diz, no seu evangelho, no prólogo que lemos na missa do dia de Natal, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. O Logos se fez sarx, carne. É quase tão cru como se ele dissesse que o Logos se fez bife. Ele se fez carne, ele se fez material, ele se fez concreto. E, portanto, ele é tangível, ele é tocável. Ora, sempre nós estaremos, digamos assim, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Jesus Cristo, entre essas duas possibilidades de desequilíbrio. Ou nós podemos cair num tipo de cristologia materialista. Então, existem aqueles que têm a esperança, por assim dizer, de encontrar como que os farelos de um Cristo histórico que teria deixado apenas rastros muito pequenos e quase indiscerníveis, e, portanto, tem a ilusão de uma espécie de materialismo na fé, de chegar àquilo que é totalmente físico ou totalmente fático. E o outro extremo, que é o espiritualismo,
de, por assim dizer, termos uma ideia de Cristo etérea, desencarnada, flutuante, vazia, quase como se Cristo fosse uma espécie de arquétipo que se manifestasse imperfeitamente em diversas circunstâncias da história. Hoje em dia há pessoas que ensinam coisas mais ou menos assim. Enquanto que o Evangelho nos diz, segundo o testemunho apostólico, o Verbo se fez carne. Ele realmente se tornou alguém concreto, discernível, tangível. Uma pessoa real, histórica, que andou nesse mundo. Ontem dizíamos, na antífona de comunhão, que Deus desceu à terra e foi visto entre os homens. Ele comeu a nossa comida, ele sentou nas nossas mesas, ele dormiu nas nossas camas, ele andou pelas nossas estradas, ele usou sandálias, ele usava roupa, ele suava, ele se cansava, ele se alegrava, sorria, tinha coisas de que ele gostava mais do que outras, tinha preferências. Era um homem concreto. Hoje, existem até algumas ideologias teológicas que querem evitar falar do Cristo concreto. Então, mais do que o Verbo ter se feito carne, um homem, ele teria se unido à humanidade de uma maneira assim geral. Dizem isso, por exemplo, aqueles que querem salientar, por exemplo, que Cristo, ao se encarnar, não seria propriamente homem, macho do sexo masculino, mas também teria algo de feminino, ou que ele não seria apenas um ser humano, ele também teria se unido de algum modo aos animais, à terra, enfim. São formas de relativizar o mistério da encarnação, de transformar o mistério da encarnação em algo menos concreto, mais espiritual, mais etéreo. É um tipo de retorno àquela heresia combatida por São João. Porque quando nós dizemos que o Verbo se fez carne, ele se tornou um homem concreto, judeu, do sexo masculino, filho de Maria, alguém que tinha cerca de 1,78 de altura, conforme o Santo Sudário, alguém que tinha uma determinada condição, uma determinada compleição. Quando nós dizemos isso, nós estamos negando tudo que seja outro além disso. Nós estamos dizendo que ele se tornou concreto, verdadeiramente concreto. Mas não basta dizermos isso. E nós precisamos, no fundo, entender que Cristo continua sendo alguém concreto. Ou seja, a nossa união com o Nosso Senhor não se dá assim de uma maneira espiritualizada, como se a humanidade de Cristo fosse um fantasma. Então, Nosso Senhor seria uma espécie de espírito com quem nós nos relacionamos assim, mais ou menos de forma mediúnica. Então, cada um de nós seria uma espécie de médium que receberia aquele contato espiritual. Não é assim. Ele se fez homem e a sua humanidade concreta está unida a ele de maneira perpétua. Neste momento, há um homem sentado à direita de Deus Pai.
E é este homem que nos salva. São Paulo chega a dizer que é este homem que vai julgar o mundo inteiro, um homem concreto, Jesus de Nazaré. Este homem concreto é o nosso Redentor. E ele está de tal modo unido à divindade que nós dizemos que é a mesma pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o sujeito da sua humanidade santíssima. Portanto, ele não é só um homem, ele é Deus mesmo. Agora, a pergunta é: como é que nós nos conectamos a ele? De que modo se dá a nossa conexão com Cristo? E o Evangelho de São João, no fundo, é a resposta para essa pergunta. E o Evangelho de São João só pode ser bem entendido à luz da primeira carta de São João, também da segunda e da terceira, mas especialmente da primeira. E talvez o melhor instrumento para entender todos esses escritos sejam as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João Evangelista e de São Policarpo, que foi discípulo direto dele. Ora, Santo Inácio diz, por exemplo, na sua carta aos Tralianos, que a união mais forte que existe é entre a fé e a caridade. E ele diz, na carta aos Magnésios, que a fé é a carne de Cristo e a caridade é o sangue de Cristo. Quando nós vamos à primeira carta de São João, que nós vamos ler agora no tempo do Natal, nós vemos que ele diz que Jesus Cristo veio pela água e pelo sangue. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E ele explica que a água e o sangue são a fé e a caridade. Quando nós vamos ao Evangelho de São João, nós percebemos que ele está dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 13, ou melhor dizendo, até o capítulo 12, em que ele fala fundamentalmente do mandamento da fé. Ele chega a dizer, no capítulo 6, esta é a obra de Deus, que acrediteis, que creiais naquele que ele enviou. Ora, quando nós chegamos ao capítulo 13, Jesus diz: eis que agora eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é o mandamento da caridade. O Evangelho de São João está estruturado em função desses dois mandamentos, conforme aparece na primeira carta, porque ele veio pela água e pelo sangue, e como diz Santo Inácio, esta é a união entre a fé e a caridade. Portanto, como é que nós nos unimos a Cristo? Nós nos unimos a Cristo pela fé e pelo amor. Quando nós cremos, nós nos conectamos com Ele. E, portanto, nós podemos amá-lo. Nós podemos crescer na intimidade com Ele. O que São João está nos seus escritos nos ensinando, no fundo, é a vida de oração. Os escritos de São João são uma catequese sobre como chegar à união com Jesus Cristo, ao amor perfeito, mediante a fé e a caridade, mediante a fusão da fé e da caridade, ou seja, mediante a oração.
Em outras palavras, se nós não tivermos vida de oração verdadeira, se nós não fundirmos a fé e a caridade numa vida de oração real, Jesus Cristo para nós vai ser apenas uma ideia. Ele vai ser somente um conceito, um personagem do passado. E aí talvez a gente fique a vida inteira tentando fazer uma odisseia atrás de um tal Jesus histórico, arqueologicamente construído, etc, etc. E só vamos encontrar, talvez, resíduos de quase nada. Quando, na verdade, Jesus Cristo está vivo. E nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós temos de ter intimidade com Ele. Só assim Ele vai se tornar para nós alguém concreto, verdadeiramente concreto. Então nós vamos chegar naquilo que São João diz no seu prólogo. Aqueles veio para o que era os seus e os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, isto é, aqueles que creram no seu nome, a estes deu-lhes autoridade, exousia, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, aos que nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E o Verbo se fez carne e montou o seu tabernáculo em nós. E construiu a sua casa, a sua morada, a sua tenda em nós. Ou seja, nós entenderemos que Jesus Cristo é alguém porque nós o teremos descoberto pessoalmente. Este é o projeto. É como que o núcleo da teologia dos escritos de São João. Muitos autores dizem que o melhor modo de começarmos a ler a Bíblia, vamos começar um ano agora, uma boa tarefa seria lermos a Sagrada Escritura do começo ao fim. Muitos dizem que o melhor jeito de fazer isso é começando pelas cartas de São João e depois de lê-las várias vezes, lermos o seu Evangelho. Talvez seja um bom caminho, desde que nós o tomemos não apenas como uma leitura qualquer, mas como um meio de conectarmos com Cristo e chegarmos à fé que opera pela caridade.